Muito bem, pessoal. A matéria de hoje, né, é a regra de L'Hopital. Eu vou começar primeiramente com uma coisa chamada formas indeterminadas. Formas indeterminadas de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Pessoal, a ideia é o seguinte: quando você tiver essas formas indeterminadas aqui, você vai poder aplicar a regra de L'Hopital. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso aqui para vocês. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Só um minuto. Vamos lá. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Suponha que você queira calcular esse limite aqui. Limite de x mais 1. Vou colocar, na verdade, 2x mais 1 sobre x quando x tender a mais infinito. Um limite desse aqui, quando x vai para mais infinito, você pode perceber que, se eu quisesse, né, analisar, quando o x cresce, 2x cresce indefinidamente. Então, se o x vai para infinito, 2x também. Então, você acaba tendo mais infinito no numerador. Quando esse x aqui vai para infinito, esse aqui também vai para infinito. Então, você acaba tendo a forma indeterminada, infinito sobre infinito. Tá? Quando você faz tanto o x no numerador quanto o x no denominador e para o infinito. Aí, por que o nome é forma indeterminada? Porque infinito sobre infinito é uma expressão que pode dar qualquer número, ou pode dar um infinito, ou pode dar, né, ficar se alternando, pode não dar número nenhum, ficar se alternando, por exemplo. Então, sempre que você tiver formas do tipo infinito sobre infinito, você não pode concluir de imediato o que é. Você depende de um cálculo a mais para saber o que é. Especificamente esse limite aqui, você pode pegar e fazer o quê? Como está indo para infinito, você pode colocar limite de 2x, né? Você descarta o 1 sobre x. Sempre que for para infinito ou para menos infinito, você descarta todos os termos de menor expoente. Aí, especificamente nesse caso aqui, dá para cortar esse x com esse, logo essa continha vai dar 2. Então, nesse caso, desse exemplo aqui, a forma infinito sobre infinito, ela acaba dando 2. Perceberam aqui, pessoal? Todo mundo? Por isso que é uma forma indeterminada, ela pode dar qualquer número. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui com vocês, quer ver? Se eu tivesse aqui, vamos colocar aqui um caso do tipo limite de x menos, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x tender a 2. Esse limite aqui também foi calculado no início desse curso nosso de cálculo 1. Você pode perceber que se eu substituir o 2 aqui, dá 2 ao quadrado, que é 4, 4 menos 4 é 0. 2 menos 2 dá 0. Então, também é uma forma indeterminada, porque 0 sobre 0 pode ser qualquer número, pode até ser 1, mas pode ser também outra coisa que não seja 1. Por exemplo, aqui eu vou ter limite, ó, x ao quadrado menos 4 é x menos 2, que multiplica x mais 2. Sobre o x menos 2 aqui, quando o x tender a 2. O que dá para fazer aqui é cortar esse x menos 2 com esse aqui. Vai sobrar o x mais 2, que dá então para substituir. Fica 2 mais 2, que é 4. Nesse caso aqui, 0 sobre 0 foi 4. Certo, pessoal? Tranquilo isso aqui, todo mundo? Beleza. Eu vou continuar então aqui, porque agora eu vou explicar para que serve a regra do L'Hopital. Por exemplo, se você tiver um limite assim, ó, limite de seno de x sobre x quando x tender a 0, por exemplo. Esse limite aqui é um limite clássico, tá? Que a gente vai ver mais adiante.
Esse limite aqui, ele pode ser qualquer, ele vai ter uma forma indeterminada, de fato. Se eu colocar o zero aqui, vai dar seno de zero, que é zero, sobre zero. E zero sobre zero é uma forma indeterminada. Mas quanto que vale esse limite aí, então? Essa que é a pergunta, né? Quanto que esse valor aí dá? Alguém gostaria de especular alguma coisa, pessoal? Quanto que esse valor aí daria? Daria 1. Sim, daria 1. Por que você chuta 1, João? Ou foi assim, aleatório? Já que deu zero sobre zero. De fato, esse limite aqui vai dar 1, mas assim, eu queria concluir com vocês. Não, não, né? Tá. Mas isso aí pode ser diferente, tá? Isso pode mudar de qualquer forma, mas a gente vai chegar lá. Mas a sua observação aí foi boa, você realmente acertou, vai dar 1. Só que para concluir isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Porque você pode perceber que eu não posso aplicar Brillt-Ruffini, né? Eu não tenho assim, não consigo cortar nada direto. Então, por que que vai dar 1? Como é que a gente vai mostrar que isso aí de fato dá 1? Um limite desse tipo aqui é um caso típico onde eu posso usar a regra de L'Hospital, que é a regra que a gente vai trabalhar hoje, tá? Que é uma regra basicamente que envolve derivadas para o cálculo de limites. Só uma observação aqui, eu acho que daria para a gente fazer uma brincadeira aqui no Excel. Deixa eu fazer um teste aqui no Excel, de mostrar que você consegue perceber que isso aí tende a 1 quando o x tende a zero. Estou abrindo aqui o Excel só para a gente fazer uma simulação aqui, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui o Excel. Eu acho que nesse momento aí, pessoal, vocês conseguem ver meu Excel, certo? Consegue ver a planilha de Excel aí, todo mundo? Alguém me dá um retorno? Sim? Beleza. Deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ok. Muito bem. Olha só, vou fazer uma simulação com vocês aqui. O Excel ele é bem interessante. Você pode pegar e declarar fórmulas. Então, por exemplo, se eu quiser declarar aquela fórmula do seno lá, eu vou colocar assim, vou começar com igual, e o comando sim significa seno, na verdade. Aqui, 100. Deixa eu ver se é o 100 aqui. Por exemplo, se eu quiser calcular o seno aqui de um termo, está completando aqui sozinho, não era para completar isso sozinho. Isso. Vamos pegar um número assim, eu quero calcular o seno, vou colocar dessa célula aqui. E vou dividir isso aqui pela própria célula aqui. É claro que aqui vai dar um erro da divisão por zero, mas eu vou fazer assim. Eu quero um valor próximo de zero. Não pode ser zero, mas tem que ser próximo de zero. Então, vou colocar 1, por exemplo. Se eu colocar 1 aqui, deu esse número aqui. Ó. Quando você pegar o x igual a 1, a nossa conta dá isso aqui. Eu vou fazer esse número aqui ficar cada vez mais próximo de zero. Como é que eu faço para fazer o número ficar cada vez mais próximo de zero? Eu posso começar com igual, colocar essa fórmula aqui, dividido por 10, por exemplo. Aí deu isso aqui. Aí, por exemplo, quando eu pegar e arrastar, cada vez vai dividir por 10. Você pode perceber aqui que foi dividindo. Ó. Pega esse, divide por 10, dá isso aqui, e cada vez mais próximo de zero, esses valores aqui ficam, né? Cada vez mais próximo de zero, esses valores aqui ficam. Aí, se eu vier aqui fazer a seguinte conta, arrastar até aqui,
Primeiramente, ele usou 1, depois ele vai usar o 0,01 e assim por diante. Ó. Arrastei, no caso, para uma conta. Aumentou, aumentou de novo. Você pode perceber que está cada vez ficando mais próximo do 1. Ó. Chegou na quinta casa aqui, já deu 1. E assim dá 1 sempre. Quer dizer se eu fazer essa coluna aqui tender a 0, essa coluna C aqui ela tende a 1. Vocês podem perceber. Então, quanto mais próximo de 0 for a minha célula aqui, mais próximo do 1 vai ser essa coluna C aqui. Então, quando o x tende a 0, o nosso limite tende a 1. O que eu vou mostrar que, de fato, isso acontece e que tem como ser demonstrado isso aí, utilizando a regra de L'Hopital. Vou compartilhar novamente o caderno e vou mostrar o que é, então, a regra de L'Hopital para vocês. Muito bem, vamos lá, então. Então, vou colocar um título, tá? Eu não coloquei qual que é a página do livro disso aí, tá, pessoal? Usando o livro do Chokovsky, né? Que é o nosso principal livro aqui. No livro do Chokovsky, como é que escreve Chokovsky mesmo? Chokovsky. No livro do Chokovsky, isso aqui está na página 620, tá? A matéria, página 620. Começa a matéria efetivamente. Então, vou passar para vocês o que diz a regra de L'Hopital, que é o teorema nosso aqui. Ela fala o seguinte, pessoal. Deixa eu destacar aqui. Sejam f e g funções diferenciáveis vou colocar de uma forma mais compacta, tá? Se f de x sobre g de x tem a forma indeterminada zero sobre zero ou infinito sobre infinito, então, essa que é a parte legal. O que a regra diz para a gente? Ela diz para a gente o seguinte, que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a um a qualquer, é igual ao limite de f' de x sobre g' de x quando x tende a A. Quer dizer o seguinte, se você tiver a forma determinada zero sobre zero, você pode, em vez de trabalhar com o limite da função original, trabalhar com as derivadas. Essa parte aqui à direita não se refere à regra do quociente, se refere a você derivar a cada momento, em cada momento, o valor, a função f e a função g separadamente. Só um comentário aqui, vou colocar como sendo observação. O teorema é válido também se o x tender ao mais infinito
ou se x tender a menos infinito. Essa, igual eu falei para vocês, é a versão resumida. O livro ele coloca o teorema completo, mais rebuscado, obviamente. Fala até um pouco sobre a biografia aqui do L'Hopital, fala que foi um nobre francês, publicou o primeiro livro de cálculo e assim por diante. Era um cara rico da época, né? E interessante que ele é de 1661, século XVII. Enfim, vou mostrar então para que serve isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar então usando esse teorema aqui. Exemplo. Usando a regra de L'Hopital, calcule os seguintes limites. Calcule os seguintes limites. Vamos pegar o primeiro aqui, então. Vou pegar aquele primeiro que eu passei para vocês. Limite de 2x mais 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Nós já vimos que esse limite aqui dá 2, mas sem usar L'Hopital. Como é que funciona aqui, pessoal? Primeiramente, você tem que ver se a técnica, né, se a regra do L'Hopital se aplica. Ela só vai se aplicar se você tiver 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Nesse caso aqui, se você pegar esse infinito e substituir aqui, né, fizer o x tender para infinito, ou melhor dizendo, você vai ter o 2 que multiplica infinito, vai dar um infinito aqui, sobre infinito. Né? Se o x vai para infinito, 2x vai para infinito e x também. Então, é um caso em que a gente pode aplicar a regra do L'Hopital. Dessa maneira, eu vou ter o seguinte, ó. Vou calcular primeiramente a derivada. Literalmente, você deriva o numerador e deriva o denominador separadamente. A derivada de 2x é 2. A derivada desse 1 é 0. A derivada desse x aqui embaixo é 1. Aí, quando você fizer o x tender para infinito, vai sobrar só o 2 aqui. Logo, esse limite é 2. Perceberam como é que é fácil? É só você calcular as derivadas, pessoal. Você não precisa aplicar Breuil-Ruffini, se for o caso, nada disso. Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui onde eu aplicava Breuil-Ruffini. Limite, vamos colocar de x ao quadrado, mais 2x mais 1. Isso. Sobre x mais 1 quando x tender a menos 1. Olha só esse caso aqui. Nesse caso, quando eu colocasse o menos 1 aqui, ficaria 1, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1. Então, isso aqui vai dar 0. Quando eu colocar o menos 1 aqui, fica menos 1 mais 1, que também dá 0. Então, a gente acaba tendo aqui a forma 0 sobre 0. Ou seja, nesse caso aqui, eu poderia aplicar Breuil-Ruffini, que foi assim que eu comecei esse curso com vocês, né, esse tipo de limite. Mas, como agora eu sei calcular derivadas, eu posso usar as derivadas que fica muito mais fácil. Ó, você deriva separadamente o numerador e o denominador. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 2x é 2. A derivada de 1 é 0. A derivada desse x aqui é 1. A derivada desse 1 é 0. Então, eu acabo tendo essa expressão aqui. A derivada o limite dessa função vai ser equivalente ao limite dessa função aqui, bem mais simples para resolver. Fica 2 vezes menos 1, mais 2 sobre 1, porque agora eu posso substituir, já que não dá 0 mais o denominador. Aí fica menos 2 mais 2, que dá 0, então. Logo, essa continha vai dar 0. Legal ou não legal, pessoal? Como é que vocês estão aí? Posso repetir sim. A ideia é a seguinte.
Você verifica se dá zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar a letra B, que é bem interessante. Se você pegar esse menos 1 e substituir aqui no x, aqui, aqui e aqui, está aqui, ó. Menos 1 ao quadrado é 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1. 1 menos 2 mais 1 dá zero. Se eu substituo aqui embaixo, fica menos 1 mais 1, que também dá zero. Logo, eu tenho a forma zero sobre zero. Sempre que der zero sobre zero ou infinito sobre infinito, você pode pegar e calcular a derivada do numerador e do denominador e substituir na derivada, porque o limite vai ser o mesmo, é o que fala a regra do L'Hopital. Então, por exemplo, aqui a derivada de x ao quadrado é 2x. De 2x é 1. De 1 é 0. A derivada aqui do x é 1. Aí eu pego e substituo. Vai dar 2 vezes menos 1 mais 2. Dá menos 2 mais 2, que dá 0, então. Se eu aplicasse Breuil-Ruffini aqui nessa conta aqui, para poder achar o termo comum, para simplificar, daria a mesma coisa, só que daria mais trabalho. Quem poderia fazer uma ponderação a respeito de Breuil-Ruffini e de L'Hopital? Quem poderia falar o que acha? Sim, sempre dá a mesma coisa. Mas em termos de preço, qual é o preço mais caro? O preço em termos de trabalho. O que dá mais trabalho fazer? Breuil-Ruffini ou L'Hopital? Isso que eu fiz agora, o quê? É mais rápido de fazer, claro, né? Sim, exatamente, Nicole. Essa forma aqui do L'Hopital é bem, mas bem mais fácil para fazer, que você pode utilizar derivadas. E por que eu não expliquei essa fórmula no início desse curso? Perfeito, exatamente por isso, porque não tínhamos estudado derivadas ainda. Então, quando você não sabe derivada, tem aquele jeito mais complicado de fazer, que é usando o Breuil-Ruffini. Quando você sabe derivada, você generaliza e fica muito mais fácil usar o L'Hopital aqui. E essa regra aqui se aplica a casos em que o Breuil-Ruffini não se aplica. Por exemplo, igual eu passei para vocês, aquele limite lá que o João falou que dava 1, que ele está certo, ele realmente dá 1. Esse limite aqui, ó, do seno de x sobre x, quando x vai para mais infinito. Então, beleza. Se você fizer a substituição do x, tal qual nós vimos fazendo, desculpa, gente, com x indo para zero. Fiz errado aqui. Com x indo para zero. Então, percebam só. Nesse caso aqui, se você fizer uma substituição, você vai ter seno de zero, que é zero, sobre zero. Zero sobre zero é forma indeterminada, pode usar L'Hopital. Então, fica assim, fica limite, ó, a derivada do seno é o cosseno. A derivada do x, esse x que está aqui, é 1. Aí, nesse caso aqui, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do x é 1, é só pegar e substituir. Ó. Agora não vai dar mais zero o denominador, fica cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Sobre 1, então vai dar 1 mesmo. Já que o cosseno de zero, se você fizer na calculadora, você vê que ele vai dar 1. Ó. Pode jogar aqui. Cosseno de zero, opa, 1. Então, de fato, essa conta dá 1 e está demonstrado aqui pela regra do hospital. Existia até um outro jeito de fazer sem usar o hospital. Você pode fazer esse limite aqui sem usar a regra do hospital. Só que é mais complicado. Compensa utilizar que é mais simples a regra do hospital.
L'hospital ou l'hôpital, tanto faz. Ok, todo mundo aí? Entenderam a jogadinha, como é que funciona? Vou fazer um outro caso aqui com vocês, hein? Um outro exemplo aqui com vocês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, quer ver? Deixa eu pegar um exemplo complicado, aquele é daqueles mais complicados. Deixa eu pegar o livro de cálculo de limites que eu trabalhei com vocês, pessoal. Vou pegar um exemplo bem complicado de lá. Ó, o livro de cálculo, né, da parte de limites, foi esse livrinho aqui, que nós trabalhamos lá. Vou pegar um exemplo aqui complicadíssimo, que tem aqui, para a gente resolver utilizando essa técnica aí. Vamos ver o quanto simplifica, quer ver? Deixa eu olhar aqui. Isso. Deixa eu fazer esse exemplo aqui, ó. Calcular o limite de 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 2 sobre 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 quando x tender a 1. Calcular esse limite aqui. Percebam só, pessoal, que nesse caso aqui, quando eu fiz com vocês utilizando o Breuil-Ruffini, eu acabei fazendo assim, aplicando o Breuil-Ruffini 2 vezes, porque a gente aplicou uma vez, deu 0 sobre 0, aplicou de novo. Tá? Deixa eu só responder a pergunta aqui da Ariane. Tem como calcular todo o limite como hospital ou tem alguma exceção? Ariane, calcular todo o limite, pelo menos sempre que der 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, sim. Se der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, sim, você pode pegar e utilizar o hospital. Tem alguns casos que não dá isso aí, que existem outras formas indeterminadas que a gente vai ver, mas a gente consegue ajustar para poder aparecer infinito sobre infinito ou 0 sobre 0 e aplicar o hospital. Não sei se eu te entendeu? Então, se der 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, pode aplicar sem problema nenhum e você aplica com muita vantagem. Vamos pegar esse exemplo aqui, que é aquele que falei para vocês. É um exemplo que, quando eu fiz com vocês utilizando Breuil-Ruffini, deu um trabalho danado, que a gente aplicou uma vez, deu 0 sobre 0 de novo, tem que aplicar de novo. Então, deu conta pra caramba. Por aqui fica mais fácil. Primeiramente, ó, substituindo, dá 3, 4, menos 1 e 2, e dá 6, e dá 5 menos 5, que é 0. Substituindo aqui embaixo, dá 2, menos 3 e 1, que dá 0 sobre 0. Então, é uma forma determinada 0 sobre 0, logo eu posso aplicar o hospital. Aplicando aqui o hospital, a gente vai ter, ó, 3 vezes 3, 9x ao quadrado, 8x menos 1. Sobre 6x ao quadrado, 6x e a derivada de 1, que é 0, quando x tende a 1. Aí, substituindo, vai dar 9, 8 e menos 1, que dá 0 aqui em cima. E substituindo aqui embaixo, fica 6 menos 6, que dá 0. Deu 0 sobre 0 de novo. Qual é, então, pessoal, a sugestão que vocês me dão aqui? Fazer a derivada de segunda? Faz a derivada de segunda ordem. Aplica novamente a regra L'Hopital. Perfeito, Guilherme. Então, nesse caso aqui, eu posso novamente aplicar a regra porque deu 0 sobre 0 de novo. Então, vai dar o seguinte, ó. Limite, 2 vezes 9, 18x, menos 8, sobre 12x menos 6, quando x tende a 1. Apliquei novamente a regra L'Hopital, que é derivar de novo, né? E essas derivadas de funções polinomiais são muito simples. Então, dá 18 vezes 1, menos 8,
sobre 12 vezes 1 menos 6. Então, vai dar 18 menos 8 sobre 12 menos 6, que dá, então, 10 sobre 6. 10 sobre 6 dá 5 terços. E a conta dá isso aí, gente. Deixe-me fazer mais um exemplo com vocês sobre isso. Depois eu pego e passo uma atividade. Isso. Ó, vou fazer com vocês o exemplo 1, tá, da página 622. Vou colocar só exemplo letra E, na sequência que eu venho fazendo aqui. Calcular o limite de cosseno de x mais 2x menos 1 sobre 3x, quando x tende a zero. Vamos lá, então. Nesse caso, que eu vou ter o seguinte, vou ter limite... vamos ver se primeiramente dá zero sobre zero, né? Substituindo aqui, vai dar cosseno de zero, que é 1, mais 0 menos 1, que vai dar, então, zero. E substituindo aqui embaixo, 3 vezes 0 é 0. Então, dá 0 sobre 0. A gente pode aplicar a regra do hospital. Derivada do cosseno, pessoal, se você olhar aquela tabela que eu passei para vocês, é o menos seno. Derivada de 2x é 2. Derivada do 1 é 0. Derivada do 3x é 3. Então, vamos lá. Vai ficar 0, né? Porque fica seno de 0, que é 0. Sobre 3. Seno de 0 é 0. Tá? Você pode fazer na calculadora. Então, fica 2 sobre 3. O resultado aqui dá 2 terços, esse limite. Vou só fazer uma simulação para vocês no Excel, pessoal, rapidinho, mostrar que de fato dá isso. O Excel é legal que ele te ajuda a te convencer que você está no caminho certo. Quer ver? Deixa eu abrir uma planilha aqui de Excel de novo. Vou compartilhar com vocês. Aí, calma aí. Acredito que vocês estejam vendo a minha planilha de Excel, certo? Beleza. Isso. Então, olha só, vou fazer exatamente, ou pelo menos similar, ao que eu fiz anteriormente lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho os dados aqui. O zoom. Muito bem. Olha como é que você faz, pessoal. Vem aqui e declara aquela fórmula toda. Aquela fórmula era cosseno mais de x mais 2x menos 1. Tá, então vamos fazer assim, ó. Toda a fórmula do Excel começa com igual. Então, como aqui tem uma divisão, né, do numerador pelo denominador, eu vou abrir um parênteses aqui. Então, tá assim, cosseno. Aí vou colocar o cosseno dessa célula aqui, que é onde eu vou colocar os valores, mais 2 vezes essa célula aqui de novo, menos 1. Fechei o parênteses e vou dividir por 3 vezes essa célula aqui. Vou colocar entre parênteses só para garantir. Aqui deu divisão por 0, que eu não coloquei nada aqui ainda. Eu vou colocar o número 1. Aí deu esse valor aí. Lembra o seguinte, o x tende a 0. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte, para fazer tender a 0, vou colocar o igual, eu coloco essa célula aqui, por exemplo, dividido por 10. Então, vai dividir de 10 em 10. Cada vez que eu pegar e arrastar, a célula anterior fica dividida por 10. Então, por exemplo, isso, e vou arrastar aqui.
Isso aqui significa, só para explicar para vocês, ó. Isso, aqui foi dividido por 10, esse 1 significa 1 vezes 10, esse aqui seria 10 elevado a 0,9, 10 elevado a menos 10, assim por diante, né? Ele começa a colocar com notação científica. Aí eu vou arrastar. Se eu tiver correto, esse número aqui tem que tender a quanto, pessoal, quando eu arrastar? Ao valor do limite. Quem que é o valor do limite? Não. Dá uma olhada no exemplo. O limite é 2/3. Se você pegar 2 e dividir por 3, ó, ele tem que tender esse valor aí. O x está tendendo a zero. Isso aqui é a coluna do x. Isso aqui é o x tendendo a zero. Isso aqui, no caso, é a nossa função. Então, como o limite deu 2/3, 2/3 é 0,66666, eu consigo pegar e arrastar aqui, ó. Aqui, ó. Percebem aqui? Se você aumentar as casas aqui, eu vou aumentar um pouco mais, vou até 24. Vou arrastar até aqui. Quanto mais eu arrasto aqui, mais próximo de 2/3 eu chego, ó. Espera aí, tem um pequeno problema aqui. Aqui, na verdade, acabou extrapolando a capacidade do Excel, mas, enfim. Você pode perceber que a conta estava fluindo dessa maneira que eu falei para vocês. Bom, então você pode perceber aqui, gente, que a conta funciona. Olha só, está quase acabando. Está quase acabando aqui o meu tempo, tá? Então eu vou parar por aqui mesmo. Daqui a pouco eu pego e mando para vocês uma atividade. Tá bom? Então desejo a todos aí um bom dia. E na terça-feira eu corrijo o que eu passar hoje para vocês, que eu vou mandar daqui a pouquinho, pessoal, tá bom? Então até terça-feira.